Banho tomado, banho de verdade tomado. Aquela coisa, né, que pra uma mulher vai lavar o cabelo, né, é um banho de verdade, porque é todo um processo, é todo um ritual, é todo um trabalho a ser feito, ainda mais quando você tem um monte de cabelo como eu. Quem tiver um monte de cabelo como eu vai entender o que eu tô falando. A gente acaba lavando a alma, não sei vocês, mas eu acabo meio que lavando a minha alma quando eu lavo o cabelo. Mas eu tenho o costume, já faz um tempo já, de tomar banhos demorados. E aí, né, devido ao pensamento que eu tava demorando muito, eu comecei a diminuir esses banhos rápidos, né, para banhos devagar, para banho mais rápidos, mas não é a mesma coisa. Então é assim, tudo é equilíbrio, né? Mas eu acho que a gente esquece muito de estar no momento presente, na hora mais importante do dia, na minha opinião, que é o banho para ir dormir. Tudo, é como se a água tivesse, tipo assim, levando tudo de ir embora, tudo que ficou. Mas eu tenho esse costume de tomar esse banho demorado, pelo menos uma vez por semana, onde eu esteja mais presente. Cada vez que eu vou lavando cada parte do meu corpo, né, eu vou jogando amor pra mim, jogando assim, olhando mesmo a minha pele, olhando cada parte do meu corpo e, e com pensamentos de amor mesmo. Onde eu mais faço isso é depois do banho, que é quando eu amo de paixão passar óleo corporal e hidratante e body splash. Eu faço esse ritual, tipo, todos os banhos, mas com esse banho de verdade eu faço mais devagar, né? Passando mais, massageando mais vezes cada parte do corpo. E isso é um hábito que eu já tenho há um bom tempo e que me ajuda, assim, a lembrar que o amor que eu tenho por mim, só eu vou poder, ninguém mais nesse mundo vai poder ter, além de Deus, né? Claro, um amor que nem eu entendo ainda direito. Mas esse amor que a gente tá fazendo pra si mesmo. E aí eu renovo, assim, a minha mente, renovo a minha alma. E acabo sempre, e também tenho esse costume de sempre olhar no espelho e falar que eu te amo pra mim mesma, sabe? Porque realmente a gente vai acabar só a gente mesmo, né? Não acaba junto com o amor da sua vida, a gente. No fim do tempo, você tá com você e você lá no caixão. Então, a realidade é que você tem que se falar que se ama todos os dias, né? Mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você não se ame, fale que se ame, sabe? Mesmo quando nos dias que você não tá se amando, fale. Porque o amor é uma escolha, né? Eu escolho me amar. Mesmo, mesmo não me amando, eu escolho me amar. Pense assim. E quando você vai passando creme no seu corpo, você vai vendo a importância de cada parte do seu corpo. Eu acordei, orei e às vezes a gente, tipo, não tá muito, assim, grato pela vida, né? Mas aí eu comecei a orar e comecei a agradecer, tipo, pelos meu corpo, por poder falar, por poder respirar, por poder enxergar. São coisas que a gente já tá tão acostumado a ter que a gente esquece como seria se não tivesse, né? Então, quando eu passo o creme no meu corpo, eu me sinto muito grata. Então, é um exercício muito bom também para quem tem dificuldade de sentir gratidão pelas pequenas coisas. Sim, eu preciso de muito creme para essa juba. É muito cabelo aqui, gente, sério. Hoje foi um dia muito bom, retornei aos treinos. Eu corri 5 quilômetros, muito feliz. Proud. E assim, sempre quando você volta pra academia, é difícil, né? Seu corpo não tá mais acostumado, você não quer fazer aquilo, você tá fazendo meio que obrigada, né? E eu pedi pra Deus, falei, Deus, me ajuda a terminar esses 5 quilômetros, esteja comigo hoje. E eu fui aumentando a velocidade aos pouquinhos do que eu acostumei, do que eu sou acostumada, né? E foi ficando mais fácil. Porque quando Deus tá com a gente, quando a gente chama Deus, Deus vem. Esse podcast também da Marinalva, muito bom. Eu vou deixar o link do canal dela
aqui no meu vídeo para vocês acessarem. É que ela contou a história do Gideão da Bíblia. Eu não conhecia essa história ainda. E aí, não vou dar spoiler, mas é muito bom. É sobre mesmo o poder que a gente tem por Deus, não pela gente. Me edificou muito esse podcast. E eu tenho percebido, para vocês que não gostam de correr, que correr ouvindo podcast, uma pessoa falando, é muito mais proveitoso do que música. Porque música, às vezes, você põe nas músicas que você tá já escutando e você, tipo, sei lá, eu enjoo, né? Começo a reparar na dor, começo a reparar na dificuldade, mas quando você ouve um audiobook, você ouve um podcast, você tem que prestar atenção. Aí sua mente desfoca do que você tá fazendo. Distrai e tem que prestar atenção em outra coisa, então o tempo vai bem mais rápido. Mas o motivo que eu decidi gravar o vídeo agora é pra falar de uma dificuldade que eu tenho tido, que é de acordar cedo. Agora é quase, acho que 1h da manhã. E assim, foi mais um dia onde eu acordei tarde. E assim, acordei um pouquinho assim, num momento frustrada, vendo que a hora já tava tarde, porque eu tinha colocado o celular pra despertar e eu desliguei ele. Aí eu pensei assim, cara, por que de novo? No momento eu quis ficar decepcionada comigo, mas aí na hora eu lembrei, opa, peraí, pra tudo tem um motivo. É claro que eu não tô falando de aceitar, procrastinar, mas às vezes a gente tá, tipo, tão focado em atender uma demanda nossa ou uma coisa que a gente quer ser melhor, que a gente esquece da natureza das coisas, que o descanso ele é importante. E assim, considerando a minha rotina ultimamente, eu tenho trabalhado de madrugada, é óbvio que os meus horários vão estar completamente confusos. Então assim, eu tenho que me tratar com mais amor. Então a gente esquece de se tratar com amor e fica criando expectativas às vezes muito altas pra gente. E eu não quero ser assim, então eu pedi a ajuda de Deus, falei para que Deus estivesse na frente, que se fosse da vontade dele eu acordasse mais cedo da manhã, assim seria. Aceitar certas condições suas também também é vencer na vida. Hoje a vida tá muito sobre produzir, executar, e a gente esquece que a gente não é uma máquina, né? A gente é ser humano. E a gente esquece de apreciar as pequenas coisas. E aí com meus gatinhos me amando muito. Talvez se eu tivesse acordado um pouquinho mais cedo, eles estariam na sala, e é um momento bem gratificante assim pro meu coração. A gente nunca sabe vários livramentos que Deus tá fazendo. Às vezes eu ia sair, acordar mais cedo, decidir sair pra fazer alguma coisa e ia dar errado. Confiar em Deus. Ou entregar realmente a sua vida, a nossa vida para o Senhor e deixar que Ele que comande a nossa vida, não a gente comande. A gente não é Senhor do nosso tempo. Claro que a gente não vai ficar, tipo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu não vou ficar achando que vai ser um milagre que eu vou começar a acordar cedo, eu tenho que me programar. Mas eu não posso me maltratar. Esse é o ponto. Também fiz uma jantinha abençoada, assisti uns vídeos no YouTube. E logo menos vou dormir, feliz, tomar meu chazinho, ler um pouquinho do meu livro e gratidão por mais um dia de vida. Tanta pressão que a gente tem na gente, tipo, faz, seja isso, seja aquilo, acorde cedo, produza, arrume isso, arrume aquilo. Tipo, eu tenho 1000 coisas pra fazer, mas tipo assim, calm down, né? Você tem a vida inteira pra resolver todas essas coisas. Eu tô dizendo de coisas realmente que às vezes a gente quer fazer tudo num dia só, né? Novamente digo que tem coisas que a gente não pode adiar, né? Mas o assunto do vídeo é esse. Não sobre outro assunto. O assunto do vídeo é esse, que pra acalmar e aceitar tudo que Deus tem pra gente. Até nas coisas que a gente enxerga serem ruins, tem um lado bom. Lá na frente, talvez um dia Deus permita que a gente entenda, né? Entre outras coisas que aconteceram essa semana, que eu também, tipo, falei assim, cara, sério mesmo que isso aconteceu? Só que aí eu já tenho esse entendimento que é para um propósito maior. E isso eu tô adquirindo cada vez mais lendo a Bíblia. Me apegando com Deus, entendendo que Ele sabe mais da minha vida do que eu mesma. Então, tem sido transformador aprender como foi esse manual que foi escrito, um testamento pra gente,
como a gente complica as coisas e às vezes as coisas são tão mais simples do que parece. E eu já vivi tantas coisas onde eu achei que não daria certo, ou que tipo, sério isso? E aí eu vejo da onde que Deus me tirou e a vida que eu tô levando agora, eu falo assim, nossa, realmente tudo acontece por um motivo. Até aquelas coisas que eu achei que não poderiam ter acontecido, era pra ter acontecido. Porque hoje eu consigo enxergar isso. Deus me livrou de muitas situações. E Deus livrou você também, eu tenho certeza disso. Então, não fica achando que às vezes os seus planos era pra dar certo e desmotivar total, não. Porque eu sei que não é simples falar se você não lê a Bíblia. Mas comece a ler a Bíblia e ver que Deus está no controle mesmo das coisas. Se eu não tivesse passado por essas situações, eu não teria conhecido uma das melhores amigas que eu poderia ter, que me ajudou em outro momento da minha vida, que é a Bea. E foi necessário acontecer coisas muito ruins aos meus olhos antes na minha vida para que eu conhecesse ela. Às vezes aquela pessoa foi embora, às vezes aquele trabalho não deu certo, às vezes aquela pessoa não te respondeu, às vezes você não passou numa prova, às vezes você não tem dinheiro para fazer uma viagem, ou às vezes você está passando por uma situação emocional muito difícil, onde você acha que não tem mais jeito, que você perdeu as esperanças. Não perca as esperanças não, porque Deus te ama. Deus, eu tô entendendo isso agora, gente, que Deus me ama, porque Ele já me tirou tanta coisa ruim. Eu já estive, talvez, numa situação onde eu achei que era o fim. E olha onde eu estou, aqui agora, penteando meu cabelo lindo. Autoestima lá em cima, depois do banho. Tem dia que a gente não tá assim, ai, grata, a vida é linda, maravilhosa, mas essa é a promessa que Deus tem pra gente. Tudo vai passar e que isso aqui é uma passagem, que essa aqui não é nossa vida. Então a gente tem que viver em alegria sim. Mesmo que a gente não sinta, a gente tem que lembrar, ter fé, que a gente é alegre. A gente é alegre sim, a gente tá vivo, a gente tá respirando. Deus já prometeu pra gente vida eterna. Então, pra que a gente tem que se afligir com as coisas dessa terra, desse mundo, com as pessoas que estão nos injustiçando? Não se preocupa tanto assim, não. Lance todas as suas preocupações pra Deus. Eu coloquei uma frase aqui no meu... Uma frase não, um versículo na minha parede, que eu vejo ele todos os dias, que está escrito assim: não se preocupem com nada, mas em tudo orem com o coração agradecidos e peçam para Deus aquilo que precisam. Eu acho que é Filipenses 4. E tenho feito isso e tem me ajudado muito, tipo, entregar tudo pro Senhor, falar tudo pra Ele, tudo que eu tô preocupada, e viver uma vida mais leve. No começo do meu dia, pode ser que às vezes esteja corrido, mas a gente consegue pedir em pensamento nessa situação. Quem me ensinou a orar foi a minha amiga, Bia. Senhor, eu tô preocupada com isso, me ajuda, porque Ele é nosso Pai, gente. Deus é nosso Pai. Ninguém no mundo quer melhor o nosso bem do que nossos pais. Tipo, se você tem pai, você tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa que querem seu bem, Deus quer mais ainda do que eles, porque Ele é nosso Pai celestial. Tipo assim, você deve estar pensando, meu Deus, quando você vai terminar de pentear esse cabelo? É porque é muito cabelo, gente. Sério, é muito cabelo. Ele é nosso Pai Celestial, eu consigo ver, depois que eu entreguei minha vida pra Deus, eu consigo ver que eu consigo sentir esse amor, coisa que antes eu não sentia, não. Eu tava perdida, eu achava que... Eu não sabia, mas vendo assim no passado, eu achava que eu não precisava do amor das pessoas. Nossa, que besteira, gente. Se eu só tivesse entregado a minha vida pra Deus, já é uma coisa tão simples, tipo, Senhor, eis-me aqui, a minha vida tá em suas mãos, faz o que você desejar, o que o Senhor achar melhor na minha vida, e você vive uma vida mais leve, gente.
Se você não acredita em Deus, se você não foi criado numa família onde você acredita em Deus, onde você fala, mas tudo isso é mentira, tipo, mas como assim? A Bíblia foi escrita por pessoas, a Bíblia não existe. Gente, começa a ler. Só começa a ler pra você ver. Começa a ler. Em primeiro lugar, começa a ler a Bíblia, mesmo se você não acredita. Começa a ler a Bíblia. Aí depois que você começar a ler, começa a fazer, obedecer o que está escrito na Bíblia, o que Jesus nos ensinou. E aí você vem conversar comigo para ver como é que você está se sentindo. E aí é impossível não testificar que Deus existe. Se você quiser chamar, né? Mas é nosso Pai, praticamente nosso Pai. Praticamente não, Ele é nosso Pai. Nós não estamos aqui à toa. E é isso, gente. Acho que por hoje é só fazer um chazinho. Cabelinho seco. Peguei meu filho aqui. Olha só, gente. Como ele é gordinho. Esse daqui é o Chevy. Fala oi, filho. Tem outra também, que tá logo ali. Que eu vou pegar ela logo menos. Esse daqui é o bebê Chevy. Que de bebê não tem nada. Já é um adulto. Bebezinhos já estão prontos para dormir. E eu também. Vou tomar aqui o meu chazinho antes de dormir. E eu vou dar uma lida neste livro que se chama Essencialismo. A disciplinada busca por menos, de Greg McKeown. Esse livro foi recomendado por uma vlogueira de finanças que eu assisto, o nome dela é Nath Arcuri. E faz tempo que eu queria ler ele, mas tinha outros livros no caminho. Eu tenho praticado a leitura de novo e nesse ano já foram, acho que 5 livros. E tô feliz porque... livros pequenos, né? Aí sei que tá um pouquinho maior. Tô feliz porque tô pegando de novo o gosto pela leitura, sabe? Na verdade, eu sempre gostei de ler, só que por distrações eu acabei não priorizando. E esse é um foco da minha vida agora. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de enaltecer a minha amizade com a minha amiga Bea, mais uma vez. Eu acabei de conversar um pouquinho com ela e foi uma conversa muito boa. Fez pensar como as amizades, né, de verdade, elas são os nossos maiores amores da vida. E não importa o que aconteça, os amigos de verdade, que realmente querem seu bem, eles vão estar sempre lá pra te escutar. Não importa quantas fases você passa, eles vão estar lá pra te escutar. E às vezes com a correria a gente acaba não nutrindo as amizades, né, gente? Porque principalmente quem mora longe, assim, tem que ter tempo pra escutar áudio, pra mandar áudio. Mas eu tenho praticado, sabe, nutrir as minhas amizades, porque são coisas que a gente acaba deixando de lado se a gente não perceber. E nessa vida do mundo digital, a gente acaba tendo uma conversa bem shallow, assim. Mas vamos, né, tentar ter conversas mais intensas, mais de verdade, dando realmente seu tempo. Então eu paro tudo e às vezes por isso que eu demoro pra responder, porque eu quero estar no momento. De momento, uma reflexão que eu tive também, eu tenho praticado é de fazer cada atividade no momento, né? Tipo, estando presente, tipo, tomando chá, apreciando o chá. Assim, o gosto do chá. E aí, sem ficar multitasking, comendo um pouquinho mais devagar, saboreando a comida. Porque a gente tá sempre nessa correria, né? De chegar em algum lugar, mas a gente já está. A gente tá aqui e agora. Então não tem muito pra onde ir. O amanhã só pertence realmente a Deus. E a gente nem sabe se a gente vai acordar. Pela glória de Deus a gente vai, mas... E o tempo que a gente passou hoje, né? Tipo, um beijo no gatinho mais devagar. Um olhar no olho do seu gatinho, ou do seu filho,
ou uma conversa sincera com alguém que você ama, perguntar como você realmente está. São coisas que dessa vida a gente vai... A gente nutre e a gente vai ter, tipo, tudo de resto, conquistas financeiras, pessoais, tudo isso vai ficar, né, o material, mas e o sentimento de apreciar essas coisas, esses momentos. E eu tenho praticado nessas pequenas coisas, tipo, lavando a louça, estando na louça, escrevendo, estando na escrita, desacelerando um pouco, né? Porque a gente vive muito acelerado. E é isso, gente. Espero que gostem do vídeo. Tenho mais vídeos pra postar, logo menos eu posto. Beijo.